Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O desenvolvimento de materiais e dispositivos com estrutura em escala nanoscópica tem suprido as atuais demandas de geração, armazenamento e distribuição de energia e de informação. No programa de hoje, Paulo Fischner, professor das áreas de Física e de Ciência dos Materiais, apresenta e discute os potenciais impactos da pesquisa atualmente em desenvolvimento na URGS sobre nanotecnologia dos materiais, utilizada, por exemplo, em reatores nucleares e em satélites. Confira agora o Simplifísica Nanomateriais para as Tecnologias da Informação e da Energia. Ao falar de nanomateriais e informação e energia, eu vou fazer primeiro uma introdução ao assunto, contando um pouco a minha visão de como é que nós chegamos na nanotecnologia e onde é que nós estamos, como é que a humanidade se desenvolveu nesse aspecto. Esse é o nosso laboratório, onde a maior parte das pesquisas são feitas. Isso aqui é um acelerador de íons que acelera 3 milhões de volts, joga os íons nessas diversas linhas aqui, onde se fazem diferentes experiências, né? Se analisa materiais e se modifica materiais. E esse é um acelerador de íons também, só de 500 mil volts, também usado para modificação de materiais. Mas o motivo de eu botar essa foto, essas imagens aqui na segunda lâmina, é porque eu vou falar do ponto de vista de um rato de laboratório, de quem está imerso na pesquisa e que agora foi convidado e teve a oportunidade de falar de uma maneira um pouquinho mais ampla. E a nossa história começa há cerca de 500 milhões de anos, tá? Onde a vida na Terra já estava se desenvolvendo, já tinha aproveitamento da energia solar para a vida vegetal, já tinha uma certa vida animal organizada. Obviamente essas formiguinhas aqui são recentes, mas representa o que acontecia antes. E essa vida, ela fazia uso da informação e da energia de uma maneira muito primária. A energia era diretamente captada do sol, transformada em plantas, os animais comiam essas plantas e realizavam um trabalho, podiam construir algumas coisas, né? E a evolução deles, a informação que eles tinham era via troca de feromônios, as anteninhas das formigas se comunicavam trocando moléculas, e a evolução era baseada na genética. Ou seja, cada nova formiga se adaptava um pouquinho melhor e podia se modificar dependendo das variáveis ambientais. E, obviamente, quando essa criatura aqui começou a evoluir num período aí de 5 a 7 milhões de anos, né, e resultou num camarada como esse nosso parente antigo, tá, começou o domínio da informação e da energia. E levou, nos últimos 400 mil anos, até onde nós estamos. E o que eu quero dizer com domínio da informação e da energia? A energia serviu, tá, para melhorar a alimentação, para diminuir o tempo, para melhorar a absorção dos alimentos, o cozimento, depois para realizar conformar alguns objetos que serviam como ferramentas, né? E esses camaradas aqui conseguiram se desenvolver bastante, né? E eles também desenvolveram a informação que serviu para fazer com que eles trabalhassem de maneira organizada, de maneira cooperativa. Quer dizer, isso multiplicou o trabalho. Quer dizer, o domínio da informação significa realizar cooperação, tá? E o domínio da energia significa multiplicar a potencialidade de trabalho que se tinha naquela época. E vejam que logo se aprendeu não só a usar
as forças do próprio músculo da gente, mas também explorar o músculo de outros seres vivos, né, num processo que aumentou a capacidade de produção com ferramentas e fez com que pessoas, grupos de pessoas, começassem a cooperar de uma forma muito organizada. E aqui eu estou citando o Harari, o Yuval Harari, nesses livros aí que tem sido um best-seller, né, em que ele bota uma coisa muito interessante. Vejam, esse grupo de pessoas aqui, carregando pedras para montar uma estrutura que gera uma coisa como essa, que não serve de abrigo, que não serve para produzir alimento, que não serve para curar ninguém, né? Para que servia isso? Simplesmente o que ele chamou de uma ordem imaginária, que as pessoas acreditavam que aquilo de alguma maneira elevasse o espírito delas, fizesse com que elas tivessem algum benefício dentro da ordem imaginária delas. E isso se desenvolveu por muito tempo e essas estruturas aqui se transformaram, né, em estruturas magníficas que também não servem para alimentar ninguém, que também não servem para curar doença, etc. São pedras, né, mas que elevam o espírito das pessoas. E só essa ordem imaginária, na crença disso, fez que nós desenvolvêssemos essa capacidade fenomenal de cooperação, né, que nos levou à civilização de hoje. E vejam, né, como nós nos tornamos, ao dominar a energia e a informação embutida ali a capacidade de cooperar e de trabalhar em grupo, mesmo pessoas que não se conheçam a longa distância, fez com que os nossos números aumentassem drasticamente. A previsão, nós estamos agora entre 7 e 8 bilhões de pessoas no planeta, a previsão que lá por 2100 seja na ordem de 10 bilhões de pessoas, e nós estamos com uma capacidade de produção de alimento, de energia, etc., que está conseguindo, alguns ainda estão passando fome, mas está conseguindo alimentar boa parte. Se a gente pega uma foto noturna do planeta, tirada do satélite ou de naves espaciais, e claro, planificando essa foto, vocês podem ver que não tem um cantinho do planeta que não tenha uma luzinha acesa e que não tenha ocupação humana. Nós realmente dominamos, espalhamos, inclusive em detrimento de muitas outras espécies. Mas ao crescer dessa forma, e aqui a gente pode ver o nosso crescimento desde o início da era cristã, né? Vejo que nos últimos anos é que a coisa se acelerou drasticamente. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o mercantilismo foi também uma maneira de disseminação do conhecimento, tá? E essa disseminação do conhecimento fez com que a gente não só usasse os nossos músculos, os músculos de outros animais, mas começasse a usar forças da natureza de uma maneira mais organizada e adquirir conhecimento, desenhar, fazer projetos, realizar máquinas que pudessem multiplicar a nossa capacidade de trabalho. Um pouquinho mais adiante, né, nós começamos não só a usar a energia que vinha do sol, que se transformava em plantas, que os animais comiam e eram os nossos nutrientes, mas a gente já começou a usar diretamente a energia das plantas, a lenha, por exemplo, ou o carvão, que é o bônus do passado, de toda a vida no passado, que se transformou em carvão, petróleo e gás, né, para produzir máquinas agora que não está mais explorando o nosso músculo, o músculo dos animais, mas está produzindo bastante coisa. E vocês estão vendo que a gente não só dominou o planeta, mas conseguiu realizar, aumentar a produção, domesticar espécimes vegetais e terminar alimentando todas essas bilhões de pessoas, 7, 8 bilhões, que tem e os próximos bilhões que ainda vão vir, né? Óbvio que em alguns lugares ainda tem menos nutriente que outros, tá? Mas a produção global da Terra está aumentando. E a produção de alimento está aumentando, e aqui está a produção do mundo, que excede, que está numa taxa muito maior do que a produção, do que o crescimento da população.
Vejam aqui, ó, relativamente à África ainda tem problemas. Diminuiu em relação ao que ela era em 1960. Mas os outros continentes estão produzindo e, de uma maneira global, a humanidade está com capacidade de produção para alimentar todo mundo, não só alimentar do ponto de vista de comida, mas alimentar do ponto de vista de eletricidade, de transporte, de todas as coisas, né? Que a gente consome hoje em dia. E se a gente for olhar uma expressão do consumo de energia, vejam que até o início do século, final do século passado, retrasado, desculpe, tá? Ainda quase tudo era com base na biomassa, ou seja, a gente queimava muita lenha, o petróleo, o carvão, o óleo, são coisas do século passado. Começou a se utilizar em larga escala. Claro que se utilizava antes, mas não numa escala expressiva. E esse consumo está sendo grandemente aumentado para suprir as necessidades desses bilhões de pessoas. E, mais recentemente, olha aqui, ó, hidronuclear começaram a fazer parte massiva dessa produção de energia. O Brasil é privilegiado, o hidro no Brasil, percentualmente, é muito mais importante, mas a nível global, se vocês olharem essa faixinha azul aqui, ó, desse gráfico, a nível global o hidro é um recurso que não é tão abundante assim como a gente gostaria que fosse, né? E olhem a quantidade de carvão, óleo e gás, como são abundantes e como o consumo está crescendo. E é um negócio interessante, que se a gente acreditar nesses modelos de predição do futuro, né, o consumo não só está crescendo, mas vai chegar num pico e depois começa a diminuir. E isso não está correlacionado com o crescimento da população. Veja, o máximo da população vai ser lá por 2100. E nós estamos começando a decrescer, sei lá, a partir de daqui uns próximos 20 anos, a energia, a produção, a necessidade de consumo de energia está diminuindo. E está começando nessa equação a ter uma importância cada vez maior, solar, eólica, gel, a nuclear e a hidráulica, a hidro, continuam sendo importantes, mas vejam, tudo de uma maneira geral está decrescendo. Bom, vocês podem estar pensando aí nessa história de que, afinal de contas, isso aqui é apenas um modelo, né? Mas vamos pegar, por exemplo, uma carta de negócio, uma previsão de negócio. Isso aqui, ó, a fonte é a British Petroleum 2016, e vocês estão vendo que a tendência de crescimento até em torno de 2030 e depois começa levemente o decrescimento. Isso aqui não tem nada de previsão que a Terra, que nós estamos tomando consciência, que vamos salvar o meio ambiente, poluir menos, etc. Está simplesmente refletindo uma expectativa de mercado. E essa expectativa de mercado está baseada em quê? Pensem assim, comecem a pensar um pouquinho, né? Por que a humanidade está aumentando em números e o consumo de energia vai diminuir? Qual é a mágica que a gente vai ter aqui? Por que esse consumo de energia, certamente nenhum de nós, as nossas futuras gerações, está pensando só andar de bicicleta, só comer grama, ou caminhar a pé, não consumir mais, não andar, sair de noite, ligar a luz, etc. O consumo vai aumentar e segue aumentando, e a população está aumentando, e ele vai seguir aumentando porque, como é desigual esse consumo, tem muita gente que não tem acesso a isso e vai aumentar a facilidade das pessoas consumirem. Mas por que a energia? Por que vocês acham que a tendência de energia é baixar? Qual é a resposta para isso? Eu acho que é muito simples. E aqui está, eu peguei aqui exemplos do que nós estamos vivendo hoje em dia, das nossas atividades, a nossa experiência doméstica aqui. Vejam, todo mundo já trocou as suas lâmpadas, ou está trocando as suas lâmpadas incandescentes para lâmpadas a LED, tá? Em que o consumo
a economia, ou a eficiência de energia de 95%. Isso quer dizer o seguinte, que 95% dos 100% de energia que entra, 95% se transforma em luz. E os outros 5% é calor, são outras formas de energia. Ao passo que numa lâmpada, isso aqui era quase 97% calor e só 3%, a lâmpada incandescente, só 3% em luz. Né? E depois as outras tecnologias aí intermediárias que estão cada vez caindo fora do mercado. A mesma coisa para ar-condicionado, para televisão, para carro, nem se fala, e isso pode ser estendido para todos os produtos que consomem energia, estão aumentando a sua eficiência. E essa é a grande mágica de por que a humanidade vai baixar o consumo de energia. E é um planejamento de mercado. E vejam que quem está produzindo essas lâmpadas aqui, que agora todo o planeta está trocando, são quem detém a patente, são poucos lugares. E o fluxo de dinheiro que está indo para esses lugares. Produzir energia barata é economicamente um grande ganho. E ganho para quem consome e para quem produz, que lucra muito também. Então nós temos um plano de mercado que leva a eficiência no consumo de energia e isso vai, como é que se diz, gerar esse abaixamento aqui. E já está acontecendo isso hoje. Tá? Em alguns países, eu vou dar um exemplo, por exemplo, como a Austrália, é um país que tem a população estável, que a população na década de 80 já tinha todo mundo televisão, ar-condicionado, carro, etc., lâmpadas, tal. Eles com aquele mesmo número de pessoas agora passou para os anos 2000 com lâmpadas LED, com televisões modernas, tela de LCD, com carros, tal, e está sobrando energia na Austrália. Inclusive está sobrando porque alguns, por exemplo, a indústria automobilística saiu da Austrália, não fabricam mais carros lá. Então até deixaram de consumir em alguns aspectos industriais e sobrando energia. Claro que alguns países ainda, como o nosso, que tem uma desigualdade muito grande na distribuição de acesso à energia, nós ainda temos que aumentar o nosso consumo. Mas outros países está sobrando energia. Vejam aqui do ponto de vista de informação. Há uns 5.000 anos atrás, se guardava a memória, era feita nessa escrita cuneiforme, em pedra ou chapas de cerâmica, alguma coisa assim. Quase 3.500 anos atrás, tá, foi inventado o papiro. E do papiro para o papel mais refinado, eu estudei toda a minha vida em livros, todo mundo que tem mais de 40 anos se lembra muito bem que a gente só tinha, até 15 anos atrás, só se tinha livros de papel, não tinha nenhum meio eletrônico. Então, isso aqui praticamente não mudou ao longo de quase uns 3.000 e poucos anos. E só uns 15 anos atrás que nós começamos com os meios eletrônicos, e aqui a nossa capacidade de armazenamento num tablet desse tipo aí, cabe milhares de livros. E se a gente for pensar que nem precisa guardar esses milhares de livros no tablet, porque ele pode baixar o que a gente chama da nuvem, e daí tem todo o conhecimento da humanidade a poucos cliques, a poucos segundos de download da gente, isso é um negócio fantástico. E essa história também, esse armazenamento, essa compactação da capacidade de armazenamento, e não só armazenamento, mas distribuição da informação, velocidade de distribuição, essa história toda foi com base no desenvolvimento de dispositivos cada vez menores, que agora nós estamos chegando na escala nano. O que é a escala nano? Vamos entrar um pouco, mas aqui, vejam, nós estamos com produção massiva e concentrada de energia, armazenamento, transferência, processamento rápido, massivo. E eu quero relacionar com a nanotecnologia. Como é que é a escala nano? Vamos pensar, a gente precisa ter uma dimensão assim. Eu tentei fazer duas comparações.
Se vocês pegarem um fio de cabelo, o fio de cabelo tem esse tamanho. Significa que 1 nanômetro é pegar um fio de cabelo, e quem tiver cabelo à disposição, os meus já são raros, né? Eu não vou tirar mais um, mas quem tiver acesso a um fio de cabelo, pegue e olhe o seu fio de cabelo. Tá? Vocês veem que é uma coisa que, dependendo de como se a gente olhar bem de perfil, esticar bem, pode nem enxergar direito. Esse fio de cabelo, se eu dividir ele por 80 mil vezes, isso aí é 1 nanômetro. E é essa escala que nós estamos trabalhando na tecnologia da informação e da energia, em grande parte. Ou fazer uma outra comparação. 1 metro é a altura dessa mesa aqui em relação ao chão. Tá? Se eu pegar a distância de Porto Alegre a Nova Petrópolis, se a gente for tomar um café colonial ali em Nova Petrópolis, tá? Nós dividimos em 80 mil metros, 80 quilômetros, dá 80 mil metros, é a escala de 1 metro para a distância de Nova Petrópolis. Então agora, claro, eu fiz uma comparação para cima e uma comparação para baixo. Ou seja, a tecnologia hoje está numa escala que a gente pega um fio de cabelo e divide por um número tão grande quanto 80 mil. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da escala que a gente vai trabalhar. Olha aqui é outra comparação. Isso aqui é um ponto, quando a gente escreve à mão, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? O pessoal prefere digital, escrever com as canetinhas aqui, mas um ponto que a gente bota numa carta escrevendo à mão, ele é 1 milhão de vezes maior do que 1 nanômetro. Então aqui tem células, bactérias, vírus, moléculas, que são grupos de átomos aí, uma escala de molécula, e numa escala que isso aqui, na verdade, é a molécula de água, mas é quase que um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, e o hidrogênio é bem pequenininho. Então é uma escala um pouco atômica aí. Vamos olhar como é que essa escala está se inserindo na nossa vida. Então, por exemplo, na URGS nós temos esse Centro de Microscopia e Microanálise, não é CME, antigamente era Centro de Microscopia Eletrônica. Essa foto é velha, agora é microanálise. Tá? Ok? Então, no nosso Centro de Microscopia e Microanálise, nós temos um microscópio, isso aqui é um microscópio eletrônico de transmissão, que tem um careca ali sentado na frente dele. Tá? E esse microscópio eletrônico de transmissão, ele já permite a gente olhar os materiais com uma resolução de 1/4 de nanômetro, 0,25 nanômetros. Claro que a gente enxerga coisas maiores também, o microscópio tem um botão que permite eu ajustar a magnificação, mas o limite de magnificação em que eu posso resolver objetos é nessa ordem, que é da ordem da separação entre 2 átomos. Então isso está lá na nossa universidade e já está lá há 20 anos. O Centro de Microscopia Eletrônica esse microscópio começou a operar em 1997. Está fazendo 21 anos de operação. Está lá e nós temos acesso a isso. E mais ainda, agora faz aí 2 anos nós tivemos um projeto aprovado em que nós vamos comprar um novo microscópio, que é de última geração, tem um custo gordinho, 12 milhões e meio de reais, então uns 3 milhões de dólares. Tá? Atualmente, o que está nos matando é essa alta do dólar. Tá? Mas já estamos aperfeiçoando esse centro, e esse novo microscópio, que é essa nova tecnologia que começou, esse breakthrough, que começou lá por 2007, 2008, ele já aumentou a capacidade de resolução e agora a gente está na ordem de picometros, ou então, em termos na escala nano, 0,07 nanômetros. E com isso, a gente não só enxerga a separação interatômica, como nós enxergamos os átomos diretamente numa estrutura. E, além disso, tem técnica que eu posso dizer, ali vai um átomo de oxigênio, aqui está um átomo de ferro, aqui está um átomo... Eu posso enxergar, identificar, saber quem é quem ali na estrutura. Que antes a gente podia, mas de uma maneira mais indireta. E agora a gente começa a enxergar essas coisas diretamente. Então, na verdade, para trabalhar com nano, a gente já tem instrumentos que estão trabalhando pico.
esses números, pico, nano é 1 bilhão de vezes menor, 10 a menos 9, pico é 1000 vezes menor que o nano. Então nós estamos trabalhando, e isso é um pouco o que já tem na nossa sociedade. Aqui na URGS, já está tendo esse... Na PUC também tem um microscópio eletrônico semelhante ao que nós temos aqui, e agora nós estamos indo para essa nova geração, e no Brasil tem só 4 desses aparelhos, nós vamos ser o 5º, e no mundo, obviamente, tem muito mais. Se a gente for fazer só uma comparação, a China já tem mais de 200. E daí vocês sabem, conseguem medir a escala de evolução tecnológica da China com a escala de evolução tecnológica aqui do Brasil. Também esse laboratório com os aceleradores, e esse laboratório me dá a capacidade de modificar materiais. Ou seja, o que um acelerador desses faz? Ele joga um íon acelerado, olha aqui, ó, um íon de ouro acelerado a uma energia de 5 milhões de elétron-volts, ou seja, um ouro com uma carga acelerada a um potencial de 5 milhões de volts, ele vai numa velocidade de 2.500 metros por segundo. É bastante rápido. Os elétrons vão quase à velocidade da luz, mas o ouro é pesadão, vai numa velocidade mais baixa. E o íon de ouro, ele pode bater num átomo de ferro, tirar o átomo de ferro do lugar, que por sua vez bate em outro átomo de ferro, que tira, que vai batendo e tem uma reação em cadeia. Essa simulação aqui está mostrando, isso aqui são pontinhos verdes, esses pontinhos verdes aqui é onde os átomos de ferro, aqui está mostrando não os que estão no lugar, está tudo preto os que estão no lugar, os que saíram do lugar com a entrada de um íon de ouro, e esse íon de ouro deslocou uns 64 mil e poucos átomos de ferro da posição de equilíbrio na rede cristalina. Então vocês veem que com aqueles aceleradores eu consigo mudar os materiais. E eu vou mudar esses materiais porque eu mexo na posição dos átomos, eu misturo os átomos e eu faço uma porção de coisas. E o que eu vou contar um pouco nessa escala nano é projetos que a gente desenvolveu e está desenvolvendo com esse caráter que tem um significado na energia e na informação. Claro que eu não estou esgotando o assunto, eu estou simplesmente querendo colocar o nosso laboratório num contexto nacional e internacional na tecnologia nessa área, que é um dos laboratórios, e o Instituto de Física do Instituto de Física, que é um dos melhores laboratórios do hemisfério sul do planeta, nessa linha. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é um trabalho que a gente usou implantação de hélio para mudar o que a gente chama de heteroestruturas de silício germânio. Vamos ver se eu consigo colocar, se esse desenho é explicativo. Num substrato de silício, aqui está depositado um filme de silício germânio. Mas vejam, o silício germânio tem aqui, ó, olha aqui onde eu estou circulando, ele tem uma estrutura cristalina que a célula dele é maior do que a célula do silício. Então, quando eu junto o silício germânio em cima do silício, e isso aqui é um filme fininho, ele tem que se adaptar, tem que fazer as ligações químicas com o silício lá, e ele vai se adaptar, então ele vai ter que encolher, essa célula encolhe e se estica nessa direção perpendicular. Por isso que isso aqui está representado como esses retângulos. E são forças de ligações químicas. Agora, eu posso implantar íons de hélio, que é um gás inerte, e eu seleciono uma energia para implantar e colocar bem os íons de hélio bem nessa região da interface entre o silício e o silício germânio, para quebrar as ligações químicas, para atrapalhar as ligações químicas. E com isso, eu dou liberdade para os átomos, e esses átomos de silício germânio, eles se descorrelacionam um pouco da matriz, e eles voltam a ser o que eles gostariam de ser, células cúbicas, que está representado aqui por esses quadradinhos. Então, que bonito, o trabalho de implantar serviu para relaxar essa estrutura, que agora eu vou colocar em cima dela o silício. E agora acontece o contrário com o silício. O silício é pequeno
e ele tem que se esticar. Ou seja, a estrutura do silício, ao se incorporar em cima do silício germânio, ela teve que se esticar dessa maneira. Isso eu estou fazendo num filmezinho aqui que tem 10 nanômetros de espessura. E ao esticar, mudar essa célula do silício, essa célula cristalina do silício, o que acontece é que eu mudo a mobilidade dos portadores de carga elétrica, que são os elétrons e o que a gente chama de lacunas, que são as cargas positivas na banda de valência. Tá? Então, e fazendo esses elétrons andarem mais rápido, tá? Se consegue criar dispositivos. Aqui está o exemplo, aqui está uma micrografia com microscópio eletrônico mostrando esse canal de silício tensionado. Tá? E ao fazer isso, e esse trabalho foi feito em parceria com a Daimler Chrysler na Alemanha, tá? Em parceria com um grupo na Alemanha, em que se produziu transistores, tá? Do tipo N-MOSFET, operando a uma frequência de 95 GHz. A tecnologia hoje já está em 300 GHz ou mais. Vocês imaginam assim, o melhor computador, o melhor laptop que a gente tem por aí, tem um processador que trabalha a 3, 4 GHz. Agora já existem transistores e em breve vão ter processadores, provavelmente trabalhando a 300, 400 GHz. Mas vejam então o que a nanotecnologia está fazendo do ponto de vista de processamento. Não é só a compactação, que agora a gente tem bilhões de transistores num chip, mas é a velocidade também. E esse é um exemplo, né, que nesse projeto aqui nós entramos, porque nós éramos os especialistas em criação dessas bolhas aqui que era necessário para esse processo de relaxação. A ideia um pouco veio do grupo de Jülich na Alemanha, que obviamente, como eu fiz o meu pós-doutorado lá, eu tinha conhecimento das pessoas e por isso que eles sabiam o que eu trabalhava e por isso que surgiu esse convite, e a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? E eles terminaram então aproveitando o nosso conhecimento de bolhas para otimizar o processo e construir esses transistores aqui. Então esse é um exemplo do impacto da nanotecnologia num aspecto que eu falei aqui, velocidade de processamento. Vamos ver um outro impacto agora na formação de outros dispositivos. Isso aqui foi um trabalho que até foi em parte realizado com um grupo da Argentina, em Bariloche, tá? Em que nós estudamos a implantação de estanho nesse filme de óxido de silício, tá? Que tem essa espessura aqui na ordem de um quinto de fio de cabelo, mais ou menos. Tá? E ali a gente botou átomos de estanho, tá? E descobrimos um processo que, quando aquecido, esse material não formava nanopartículas de estanho como essa aqui. E sim, todo o estanho, ou boa parte do estanho, vinha para a interface, formava nanopartículas. Aqui nós estamos vendo a interface de cima, aqui a interface de lado. Vocês conseguem ver que tem umas linhas ali. Aquelas linhas são os planos cristalinos do silício. Né? Para que servem essas nanopartículas colocadas num plano? Vocês estão vendo num plano na interface entre dois filmes. Isso hoje é altamente explorado para formar memórias RAM. Fazem com base no carregamento de nanopartículas. A carga elétrica da nanopartícula é o sinal elétrico que mantém a memória ativa. Não. E nós desenvolvemos um método que só com forças termodinâmicas permite criar esses planos de partículas aí. Não. Ou então, se eu tenho partículas num plano, a gente pode criar transistores de elétron único, que é uma coisa que está sendo muito estudada hoje, que tem o potencial de trabalhar com frequências de terahertz, mas isso ainda não está na tecnologia. E essa pesquisa veio em várias publicações, até 2016 ainda nós estávamos trabalhando nisso, e com muito sucesso. Muito sucesso até onde? Até a preparação desses materiais. Depois que tu tem o material pronto,
e tu agora diz, agora vamos fazer as memórias, agora vamos fazer os transistores, daí entra um pouco a deficiência que nós temos aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós temos nesses laboratórios que eu estou falando aqui, que a gente está usando para fazer, obter esses resultados, nós temos uma infraestrutura em torno de uns 20 milhões de dólares, e se eu quisesse escalonar para fazer um dispositivo, tá, eu precisaria de mais uns 150 milhões, 200 milhões de dólares. E isso falta aqui no Brasil. Um outro exemplo que nós estamos trabalhando agora, numa outra área completamente diferente. Vocês sabem que a Marinha do Brasil está construindo, já está a carcaça ela comprou o projeto da França, dos submarinos nucleares, está construindo, submarino então que o motor é um reator nuclear, tá? E a ideia é um projeto de defesa que vai ajudar a patrulhamento da nossa costa aí. O submarino nuclear pode ir do Rio Grande do Sul ao Oiapoque, lá é no Roraima, lá em cima, né? Ou no Amapá, lá em cima, desculpe, tá? Em 1 ou 2 dias. Ao passo que um submarino convencional demora uma semana ou mais. Tá? Então isso... E é considerado também o fato de ter essa tecnologia aqui, imagine, tem que ser um reator compacto, pequenininho, que caiba dentro de um submarino. Não. Isso leva à possibilidade de também fazer reatores compactos pequenos que caibam num distrito industrial e que dê energia para todo um distrito industrial. Então isso é uma tendência no mundo de reatores nucleares compactos ou modulares, que se chama, tá? Que vão atuar localizadamente e garantir o suprimento de energia, né? Sem ter que usar hidroelétricas quando falta água, termoelétricas quando falta água, que a gente tem que queimar carvão, sem ter que, quando tiver energia eólica solar, de noite não tem sol, tem períodos sem vento, então tu tem uma fonte compacta que garanta a produção industrial sem quebrar a produção. E um reator desses pode funcionar 1, 2 anos sem parar, sem desligar, não falta luz. Bom, então, nosso laboratório está trabalhando, usando esses íons, para estudar essa chapinha, esses cilindrinhos aqui são um exemplo de combustível nuclear, né? E a piada aqui é que a pessoa que botou a mão ali depois tem que cortar a mão fora, né? Porque pegou tanta radiação que não serve mais, ou a conclusão é de que isso aqui é só um cilindrinho de plástico para tirar a fotografia, né? Mas aqui está representando o tamanho em escala de uma vareta de combustível nuclear que tem esse tubinho de aço envolvendo o combustível. E essas varetas se juntam próximas, aí formando o núcleo do reator, e aqui estão centenas dessas varetas, e isso, a proximidade delas, garante a reação em cadeia, a troca de nêutrons e a produção de calor, e um reator nuclear nada mais é do que uma chaleira metida à besta, que produz calor e o calor vai produzir vapor para movimentar uma turbina. Então, onde é que nós estamos trabalhando nisso? Nós estamos estudando como é que os nêutrons que estão passando para garantir a reação nuclear, os nêutrons, quando eles entram no material esse de revestimento do combustível, eles podem bater nos átomos e esse átomo recua com uma energia e bate em centenas de outros átomos. A figura um pouco é essa aqui, ó. O nêutron bateu nesse átomo aqui e esse átomo, por sua vez, espalhou e criou cascatas secundárias e assim vai. E os nêutrons ainda têm uma outra característica de que quando o nêutron bate em certos átomos, ele cria a fissão dos átomos e é por aí que o reator nuclear funciona, porque essa fissão tem como seu produto os outros nêutrons que vão causar a reação em cadeia. Mas esses 2 pedaços de átomo aqui, que agora são outros átomos, também têm muita energia e eles criam essas cascatas para onde eles vão. Então tem toda essa movimentação atômica que ocorre lá dentro desses materiais, fragiliza o material. Fragiliza o material de tal maneira que uma barra de aço pode quebrar como se fosse uma barra de vidro. E além disso, eles expandem o material, né,
Aqui está um exemplo de uma barra de aço original e ela depois de alguns anos num reator nuclear. E essa escala aqui é centímetro, minha gente. Então imagina um motor, uma estrutura que tem geometria muito rígida e que daqui a um pouco começa a expandir. Expande diferentemente em diferentes regiões, então cria tensões, começa a quebrar e o acidente que isso pode criar. Então precisa prever o tempo de vida desses materiais, precisa prever o quanto eles vão durar. E para entender o quanto eles vão durar, a gente precisa, de uma certa maneira, saber o que está acontecendo lá dentro. E é isso que nós estamos estudando. Irradiamos com íons e estamos vendo como é que modifica lá dentro um pedaço de aço, nesse caso é o aço 316, que é um material modelo para esse tipo de estrutura. Esses dois materiais aqui que estão um exemplo, tá? Esse e esse, são materiais que eram iguais, sendo que esse aqui foi irradiado diretamente e esse outro aqui foi antes de começar a irradiação. A gente implantou um gás inerte que criou essas bolinhas brancas que vocês estão vendo aqui, que tem dimensão aí de 1, 2 nanômetros. Bolhas por quê? Porque é um espaço vazio cheio de gás inerte. Então a gente chama, que nem uma bolha de ar dentro da água, né? É uma bolha de gás dentro do aço. E veja que esse material aqui é completamente diferente do outro, porque a gente criou pequenas modificações lá dentro que fez que a evolução fosse completamente diferente, né? Bom, se existem maneiras de tornar isso completamente diferente, será que existem maneiras da gente controlar essa evolução e evitar que o material seja fragilizado? Como é que a gente pode engenheirar essas coisas? Para poder engenheirar essas coisas, a gente tem que entender o que está acontecendo lá dentro. E é isso que nós estamos estudando. E estamos estudando, e tu vê, o destino desses materiais aqui depende das características lá dentro da nanoestrutura, de entidades com dimensões nanoscópicas. Então, para controlar a energia nuclear, eu tenho que olhar para as propriedades nano lá dentro dos materiais, para as características nano lá de dentro. Então, isso dá uma ideia para vocês do impacto da nanotecnologia agora numa outra maneira de produzir energia, que é a energia nuclear. E esse é um problema atual de todo mundo que está desenvolvendo os reatores, e embora os reatores já existam desde a década de 50, vocês vejam que agora os novos reatores vão trabalhar em condições um pouco diferentes, vão trabalhar em temperaturas mais altas, com fluxo maior de nêutrons, e precisa desenvolver novos materiais para esses novos reatores, que ainda estão em projeto, que não tem soluções ainda para colocar, para poder aumentar a eficiência de produção de energia e aquela curva que a humanidade, do consumo de energia da humanidade, poder baixar. Então vejo que nós estamos inseridos nessa problemática aí também. Aqui, ó, passando para células fotovoltaicas. Aqui está um mapa de várias tecnologias de células fotovoltaicas e vocês veem aqui em questão de eficiência. Hoje em dia, as melhores eficiências estão na faixa aí de próximo de 50%, tá? Que significa que da energia do sol que bate, 50% dessa energia pode ser transformada em eletricidade. A tecnologia que está sendo vendida por aí, que a gente pode contratar, botar nas nossas casas, é a da célula de silício, que está com uma tecnologia aí com uma eficiência na ordem entre 20% a 25%, que já é bastante e já é rentável. E já está sendo vendido com sucesso, já inclusive aqui no Brasil, sem falar nos outros lugares que estão mais adiantados nessa área. Mas eu vou chamar a atenção para vocês, para essa aqui que está em último lugar, que se chama energia de quantum dot em inglês, quer dizer, o sinônimo de nanopartícula que opera, que é sensível bem à luz. Essa tecnologia de nanopartículas aqui, a eficiência dela é baixa, mas se acredita que esse negócio aqui vai ter um crescimento imenso. Tem que ser provado ainda. Mas é bom quando a gente começa uma área de pesquisa, não adianta querer pesquisar naquilo que todo mundo já sabe e faz muito bem. A gente tem que começar lá onde está pobre o negócio e ver se a gente tira a loteria de tornar aquilo
uma coisa boa, né? Uma coisa mais eficiente. Isso aí, por exemplo, numa célula comum, se eu venho com uma partícula de luz, que a gente chama de fóton, num semicondutor, se o fóton tem energia igual a uma energia característica lá do semicondutor, que a gente chama energia do espaçamento de banda, esse fóton pode produzir um elétron e uma lacuna, que são os portadores de carga, e assim gerar corrente, energia no semicondutor. Agora, se vier um fóton que tem energia de 2 vezes essa energia de espaçamento de banda, ele vai continuar criando um fóton em uma lacuna e toda essa diferença de energia é transformada em calor. Se for 3 vezes a mesma coisa. Isso significa que os fótons têm uma eficiência quântica de 100% para produzir um par elétron-lacuna. E isso, na melhor das hipóteses, pegando a teoria, a melhor das hipóteses é produzir uma célula que chegue lá com uma eficiência de 45%. Na melhor das hipóteses. A tecnologia de hoje em dia a gente está conseguindo 25%, entre 20% a 25%, nessa de característica de um único material. Tem outros truques que já estão chegando próximo a 40%. Mas nessas células de quantum dots, tem partículas muito características. Se eu vier um fóton com uma energia de EG, eu produzo um par. Mas se eu vier com uma energia 2 EG, produzo 2 pares. 3 EG, 3 pares e assim por diante. Ou seja, eu vou aumentando a eficiência quântica do meu processo drasticamente. E com isso eu posso chegar a células que com eficiência teórica de acima de 90%. Isso é fantástico. Isso, se a gente conseguir realizar, vai ser um breakthrough. E dentro desses modelos de que a humanidade vai consumir menos energia no futuro, está baseado isso, né? Então, olha só o que a gente está fazendo. Isso foi um trabalho de tese do Zacarias Fabrin, né, que fez um trabalho muito bonito, né? Nós estávamos motivados a produzir essas nanopartículas aqui, mas só que para uma nanopartícula poder existir como nanopartícula sem se deteriorar, ela tem que ser protegida por moléculas em volta dela que a gente chama ligantes. E esses ligantes, eles atuam na interface dessa nanopartícula, criando uma barreira de potencial, de tal maneira que o par elétron-lacuna não consegue sair. Então eu produzo os portadores, mas não consigo tirar e transformar eles em corrente elétrica. Eles se recombinam e emitem luz ou outra forma, calor, alguma coisa assim. Então isso aqui era um problema, e por isso que essa tecnologia está estacionada lá embaixo, na escala de eficiência, naquele gráfico que eu mostrei. Vejam só o que o Zacarias bolou. Ele estava estudando um filme de seleneto de cádmio, que é um dos compostos mais favoráveis a esse processo de multiplicação de portadores, um filme de 3 nanômetros de espessura. O que é 3 nanômetros? É um fio de cabelo dividido por 80.000 e aquele pouquinho multiplicado por 3. E ele irradiou isso com elétrons. Ele fez uma estrutura autoportante, sanduichou esse filme em sílica, em SiO2, em vidro, né? E bombardeou com elétrons. E ao bombardear isso com elétrons, ele foi modificando a estrutura. Vocês estão vendo aqui, ó, conforme a quantidade de elétrons que estavam chegando, medido aqui em unidades de corrente, de Coulomb, de carga, desculpe, né? E ele conseguiu criar estruturas que, se vocês forem olhar aqui, olha aqui, ó, melhor, elas são interligadas, são nano, tem escala nano, olha a dimensão aqui, isso aqui é nano, então essas coisinhas têm dimensão na ordem de 10 nano, que é a dimensão das nanopartículas, e que, portanto, são muito favoráveis a esse processo de multiplicação de portadores e estão interligadas entre si, de tal maneira que não tem aquela barreira de potencial e, se as cargas forem criadas, elas podem fluir. Isso foi uma descoberta recente aí, que nós estamos batalhando para tentar publicar esse paper logo, né? E vocês estão vendo aqui um pouco as estruturas, mas só que tudo isso em escala de laboratório foi feito, olha aqui, ó. Aqui está o pontinho em que ele conseguiu irradiar com elétrons, e esse pontinho tem a dimensão de 2 microns. 2 microns é 1/40 de um fio de cabelo. Então nós criamos
uma estrutura super bonita, super vantajosa, numa escala de tamanho que a gente a olho nu não enxerga. Menos que a cabeça de um alfinete, muito menos que a cabeça de um alfinete. Então isso é um trabalho de laboratório. O que os ratos de laboratório dizem é apenas uma questão de escala. Se a gente sabe como fazer isso, agora nós temos que aprender como fazer isso numa área grande para ser utilizado como célula solar. E é verdade isso. Boa parte das descobertas são feitas na escala de laboratório e depois passadas para a escala macroscópica, né? Eu acho que eu dei uma ideia para vocês como é que funciona a pesquisa científica, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Como é que o Brasil está nessa figura internacional? Porque, afinal de contas, eu vim aqui, cantei uma porção de vantagens, mostrei, olha, o nosso laboratório faz isso, faz aquilo, está cheio de amor para dar, etc. E como é que é essa história aqui, né? Como é que nós estamos? Deixa eu mostrar para vocês uma curva interessante. Isso aqui, esse gráfico aqui está mostrando, nessa escala aqui horizontal, está mostrando como é que os países se classificam em termos de número de papers. O Brasil é o 13º país no mundo, papers são artigos científicos, né? A produzir artigos de ciência. 3% da publicação mundial de artigos científicos é feita por brasileiros aqui no Brasil. E isso aqui que está mostrando, e essa cor vermelha aqui está mostrando, é um número proporcional a esse número de papers. Olha, aqui é uma escala logarítmica, então, olha, os Estados Unidos está 2 horas de grandeza acima do Brasil, ou 3, e assim vai, vocês podem tentar ver aqui. Mas essas bolinhas pretas estão mostrando esse coeficiente aqui. Esse coeficiente diz assim, eu pego o número de invenções, o número de patentes, de inovações registradas como patente, e divido pelo número de papers daquele específico país. Então esse número ele diz assim, o quanto a ciência de um certo país contribui para o desenvolvimento tecnológico daquele país, sendo que o parâmetro, a figura de medida do desenvolvimento tecnológico é o número de patentes. Então veja que o Brasil está mal na figura, né? Nós estamos aqui no fundo de um poço, comparado com os nossos vizinhos que publicam ciência. Veja que um país pequeno, Singapura é uma cidade, com 5 milhões de habitantes. É um país, mas é uma cidade, uma ilhazinha. Tá? Singapura produz muito menos papers que o Brasil. Olha aqui, ó, ela está aqui atrás. Mas os poucos papers que ela produz são usados para a tecnologia que ela produz e ela tem um alto índice, um alto coeficiente de inovação. Olha, os Estados Unidos é imbatível, o Japão está aqui, a Alemanha está aqui, a China está aqui embaixo, mas porque tem muito ainda e está crescendo muito, daqui um pouquinho já vai estar aqui. E isso aqui está dizendo o que a ciência de cada país, né, dimensiona a ciência de cada país. Então, a ciência do Brasil é grande, é o 13º país do mundo a produzir ciência, mas a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico do Brasil não é suficiente. E olha como se reflete. Se eu vou botar aqui nesse gráfico a renda per capita, olha aqui que bonito. Ó. Todos os países cuja ciência contribui muito para o desenvolvimento tecnológico têm renda per capita alta. Então, na faixa no distrito da luz azul aqui. O distrito da luz vermelha aqui embaixo estão países como, olha aqui, Brasil, o que é isso aqui? Polônia, Turquia, Grécia, República Tcheca, o Irã. Nós temos muito boas companhias científicas, tá? E isso se reflete no nosso produto interno bruto. E se reflete na nossa renda per capita, que é baixa. Ciência custa caro, mas a falta de ciência é muito pior. E a falta de inovação tecnológica é muito pior. Eu queria primeiro mostrar, assim, agradecer. Tudo isso aí só foi possível, ele só realizou porque tem alunos espetaculares aí, que são a alma do laboratório. Né? Eu listei aqui alguns alunos que passaram pelo laboratório recentemente, que foram orientados aí no meu grupo, né? E para mostrar uma triste realidade. Ó, o Chay é pesquisador permanente do CNRS na França. O João Marcelo é pesquisador permanente do Paul Drude Institute em Berlim, na Alemanha. Né?
A Flávia está trabalhando permanentemente na ST Microelectronics em Grenoble, na França. O Felipe Kremer é o engenheiro de pesquisa dos microscópios eletrônicos da Universidade Nacional da Austrália. Todas as pessoas formadas aqui, doutorado aqui, educadas aqui desde o primeiro ano primário, e atingiram um grau de excelência, se foram e dificilmente vão voltar, porque isso mostra que o nosso país tem que dar uma melhorada, né? E o que vai ser desses caras aqui? O Zacarias está fazendo seu pós-doutorado, a Mariana está indo agora para... Domingo ela vai para Montpellier, na França, trabalhar por 6 meses lá num laboratório que a gente tem convênio. O Ítalo está indo para a Inglaterra, os outros ainda estão numa escala mais no início do trabalho, né? E daqui a um pouco esses caras vão para o mundo e a gente aqui. É uma tristeza ver que nós temos investimento, que nós temos, se eu vou relacionar, o objetivo é relacionar energia, informação e nanotecnologia, né? E ver que a gente está produzindo pessoas, mas que no Brasil falta uma escala de melhor aproveitamento das coisas. Mas nós vamos chegar lá, né? E eu acho que o que nós estamos fazendo é desenvolver conhecimento. O conhecimento tem que ser usado para favorecer a vida na Terra. Se a gente não consegue dos brasileiros, pelo menos dos habitantes globais da Terra, né? E que a gente tem que fazer um bom uso da pesquisa e que, se possível, a gente podia fazer esse bom uso melhorando as condições de vida locais aqui, né? Mas, por enquanto, nós estamos, pelo menos, fazendo essa ciência nos nossos laboratórios. E assim, o Brasil, como a URGS, tem várias outras universidades de igual porte, em alguns casos até muito maior porte, né? E mostra que nós temos um potencial incrível e que eu espero que a gente aprenda a utilizar esse potencial a favor da nossa sociedade. Então, muito obrigado pela atenção. Tá. Curtiu esse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Até mais!